Por volta do século VI a.C., os homens buscaram não mais explicar a realidade por meio de narrativas imaginárias, narrativas que apelavam sempre a uma ordem sobrenatural. A partir desse momento, os indivíduos buscaram entender e analisar a realidade a partir das próprias causas naturais dos fenômenos. Essa mudança de perspectiva, que não mais buscava apelar sempre ao mistério, apelar sempre à imaginação, ao desconhecido, às formas em que deuses de alguma maneira intervinham na natureza, não mais era necessário e se tornava insatisfatório para compreender os fenômenos da realidade. Nesse sentido, os homens buscaram então criar uma nova forma de analisar essa realidade e surgiu, portanto, então, a filosofia pré-socrática. A filosofia pré-socrática é marcada por esse esforço de romper com a narrativa mítica, é marcada por um esforço de filósofos que tentaram, de alguma maneira, criar uma análise da realidade a partir de ciclos, a partir de elementos empíricos, ou seja, de análises experimentais, de observação, observação de eclipses, observação de ciclos da própria natureza. E nesse sentido, então, a filosofia nasce como uma espécie de naturalismo, uma espécie de análise do mundo físico-natural. Essa análise do mundo físico-natural é descrita como cosmologia. Então, nós temos a cosmogonia, que é a narrativa mítica, uma narrativa fantasiosa, imaginária, e nós temos a cosmologia, que é o estudo, portanto, da lógica e, a partir de uma análise empírica, da realidade físico-natural do mundo. Essa narrativa da análise da natureza propriamente dita, da realidade, buscou não somente descrever de forma superficial a realidade, mas buscou compreender os fundamentos dessa realidade. Esses fundamentos da realidade vão ser colocados, interpretados pelo conceito de arqué. Arqué, conceito da essência da natureza, é um dos principais conceitos que vai nortear, então, as pesquisas desses cosmólogos ou de filósofos pré-socráticos. A arqué será, portanto, subdividida em várias formas, ela vai se apresentar para cada filósofo pré-socrático de uma maneira diferente. O primeiro filósofo pré-socrático é o Tales. O Tales vai, por estar dentro de uma área costeira da Grécia, vai dedicar, portanto, à arqué o elemento água. O elemento água é um elemento físico-químico. A arqué para Tales, portanto, é a condição necessária ou uma condição presente em todos os objetos, em todas as realidades que se encontram na natureza. Portanto, a arqué ela dá subsistência a todas as coisas. O Tales será um exemplo e talvez o primeiro dessa inspiração radical dos gregos em agora se debruçar sobre um conhecimento físico-natural. Nós vamos ter a arqué sendo explicada de uma outra maneira, por exemplo, pelo Demócrito, que vai buscar na forma uma modalidade de explicação da realidade. Então, para Demócrito, a arqué não está necessariamente numa matéria física-química, como a água, mas a arqué, a estrutura fundamental da realidade, ela é, digamos assim, constituída por uma parte extremamente indivisível. Então essa parte extremamente divisível das coisas que estruturam todos os elementos é chamada de átomo. A arqué não vai se resumir somente a uma forma e nem a uma matéria ou um elemento físico-químico, mas ela também vai ser constituída por um elemento de movimento, de dinâmica. O Heráclito e o Parmênides serão
os representantes, então, desse tipo de busca por compreender a dinâmica de funcionamento da physis, conceito, portanto, que descreve a natureza física da realidade, não mais uma natureza sobrenatural, mas uma natureza agora causal, de causa e efeito, portanto, de causa e efeito que encontram-se na própria realidade e são passíveis de serem descritas pela razão. Essa causalidade, portanto, que tenta ser identificada pelo Demócrito, pelo Tales e agora pelo Parmênides e pelo Heráclito, vai ser descrita como um movimento. Parmênides vai entender que o movimento que condiciona o ser, a essência da realidade, física, química, possui uma essência imóvel. Então, o ser para Parmênides, a essência da arqué, é aquilo que não se modifica. Todas as coisas, portanto, possuem algo que, no movimento das coisas, sempre está estático, permanece de alguma maneira regular, portanto, o conhecimento pode ser descrito, ou seja, o conhecimento pode descrever essa natureza regular dos fenômenos. Na contramão a Parmênides, Heráclito vai buscar compreender a dinâmica de transformação da realidade sempre como fluxo, sempre como movimento. Portanto, a realidade apresenta-se para Heráclito sempre como uma transformação permanente, o que para ele impossibilitaria de nós conhecermos a essência das coisas, porque as coisas sempre estão se transformando. Quando nós olhamos para uma flecha, no decorrer, digamos assim, do movimento que o atirador, o arqueiro coloca a flecha sempre está numa constante transformação. Ela vai estar girando e, portanto, nós vamos sempre não conseguir ter uma espécie de visão fundamental dessa flecha. Quando olhamos o rio, por exemplo, nós vamos olhar o rio sempre num movimento de transformação. Olhamos o rio hoje, ele usa essa metáfora, voltamos amanhã no rio, o rio já se transformou, as águas passaram, o rio não é o mesmo e nem o próprio indivíduo que está observando essa realidade, o rio, também não é o mesmo, se transformou. Então, a dimensão, para finalizar, a dimensão da realidade física-química, a physis, ela agora está sendo descrita nas suas relações de causa e efeito, nas suas relações de essência, de elementos, portanto, que são condicionantes, determinantes dessa realidade que agora é física, química, elementar e causal. É isso a aula de pré-socráticos.